Bom, pessoal, vamos falar agora de soluções, um assunto do segundo ano, um assunto importante. Soluções cai bastante porque é muito cotidiano e a gente vai falar um pouquinho falando assim da classificação das dispersões. Dependendo do tamanho da partícula, até 1 nanômetro, nós temos aí até 1 nanômetro uma solução. O estado particular coloidal, né, o coloide, é de 1 a 1000 nanômetros e as suspensões acima de 1000 nanômetros. Lembrar que 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9 metros, quer dizer, é muito pequeno, né? E a gente vai se deter mais a parte de soluções. Por exemplo, quando a gente fala água e sal sem saturar, a gente tem uma solução. Um coloide, por exemplo, a gente tem aí o gel, a gente tem aí a espuma. As suspensões a gente pode ter, por exemplo, matéria orgânica, né? Uma raspa de madeira, por exemplo, em água, é uma suspensão. Então a partícula é acima de 1000 nanômetros, então a gente consegue visualizar. Só que nas soluções, a gente trabalha duas coisas importantes nas soluções. Quando a gente estuda uma solução, que é o objeto de estudo do ensino médio, né? A gente trabalha que as soluções elas são sempre misturas homogêneas. Então elas têm uma característica, né? Então elas são misturas homogêneas e elas têm uma característica. Ela sempre vai ter um soluto e sempre vai ter um solvente, né? Soluto sempre quem está em menor quantidade, solvente quem está em maior quantidade. A gente diz também que soluto está dissolvido, solvente é o dissolvente. É isso? Então o soluto nunca passa de 1 nanômetro. E a gente tem o solvente em maior quantidade. Então sempre ela é homogênea. Ela pode ser formada ela pode ser um composto, uma solução iônica ou molecular. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E ela não sedimenta mesmo usando ultracentrífuga. Isso é importante de entender. Então uma solução de um modo geral, eu sempre vou ter aí soluto dissolvido em um solvente. Então quando a gente trabalha as soluções, a gente tem que ter um cuidado aí na hora de calcular ou entender um pouco ela. Por exemplo, uma coisa importante é a gente trabalhar o conceito de solubilidade. O que seria a solubilidade de uma solução, né? Então, quando a gente trabalha solubilidade, uma coisa importante na solubilidade é a gente entender que a solubilidade nada menos é do que a máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver em uma quantidade padrão, né, específica de solvente, né? Isso sempre é uma pressão e uma temperatura, porque a gente pode ter variações. Geralmente, a gente tem esse padrão 100 gramas de água. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um sal A e esse sal A eu consigo dissolver aí 35 gramas do sal para cada 100 gramas de água, que seria meu solvente padrão a 25 graus Celsius. Aí você diz, por que eu tenho que especificar a pressão e por que eu tenho que especificar a temperatura? O que ele está dizendo aqui? Ó? Eu consigo dissolver 35 gramas desse sal A, no exemplo, em cada 100 gramas de água. Se eu tiver, por exemplo, nessa mesma temperatura 200 gramas, eu vou conseguir dissolver 70, que seria esse dobro. E assim, proporcionalmente, a mesma temperatura, posso fazer isso sem problema. Por que eu tenho que ter um cuidado? Porque se você for observar, a temperatura ela pode influenciar aí, na verdade, a solubilidade. Então, se você for observar, eu tenho aqui a solubilidade em função da temperatura. Por exemplo, eu tenho uma substância A aqui, o que aconteceu com ela? Mesmo aumentando a temperatura, a sua solubilidade não está variando. Mas eu posso ter uma substância, por exemplo, que eu vou chamar de X aqui. O que está acontecendo? Nessa substância, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a sua solubilidade vai aumentando. Bem como eu posso ter aí, ó, uma substância Y que se comporte de uma maneira diferente. Então, o que eu tenho que estar lembrando sempre disso? Que ele tem que me fornecer a sua solubilidade em determinada temperatura e determinada pressão, porque eu posso ter variações com relação a isso aqui. Outra coisa importante nas soluções
é quando a gente trabalha uma solução saturada, supersaturada e insaturada. Então eu vou dar um exemplo. Se você for observar aqui, eu vou colocar um exemplozinho aqui. Usando esse meu exemplo do Solar, eu peguei e coloquei, por exemplo, 20 gramas de A nessa solução. Então eu coloquei ele, dissolvi, ele vai estar aí ó, totalmente dissolvido. Eu vou ter uma quantidade de sal muito inferior à sua quantidade de solubilidade, né? Observando aqui a 25 graus Celsius. Então eu teria uma solução insaturada. Isso quer dizer que ela é uma solução estável, porque eu estou muito abaixo do seu coeficiente de solubilidade. Como também eu posso fazer outra situaçãozinha aqui. Eu posso pegar aqui a solução e colocar aqui, por exemplo, 35 gramas do sal. O que é que eu estou fazendo aí? Coloquei o máximo que se consegue dissolver em cada 100 gramas de água. Tudo isso a 25 graus Celsius. O que está acontecendo? Eu estou no máximo, então eu cheguei a uma saturação. Então eu tenho uma solução saturada. A solução saturada ela é instável se comparado com uma solução insaturada. Mas eu posso ainda, por exemplo, colocar aqui, ó, por exemplo, 37 gramas de ar. O que é que vai acontecer? Se tiver tudo dissolvido, eu tenho uma solução super saturada. E na verdade aqui ela também é instável. Então eu teria uma solução instável porque ela é super saturada. Eu estou além do que eu consigo dissolver. Na verdade isso não é muito confiável do ponto de vista de precipitação. Por quê? Eu posso ter essa situação super saturada, mas eu posso ter, por exemplo, essa seguinte situação. Teria aqui 2 gramas do sal e aqui 35 gramas do sal. O que foi que aconteceu? Eu não tinha 37? Essa situação aqui ela tem uma certa instabilidade. O que é que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, tinha 37 dissolvido plenamente. Mexi na solução, mexi um pouquinho na temperatura, etc. Houve um toque físico qualquer. E o que é que aconteceu? Eu só consegui dissolver os 35, que é o máximo, e o restante em excesso, as 2 gramas, foram para o fundo do recipiente. Aí eu digo que isso formou um corpo de fundo ou um precipitado. Nesse caso, essa solução aqui eu já classifico ela como sendo saturada. Ó, ela é saturada porque eu consegui dissolver bem com o corpo de fundo. Então eu tenho que ter um cuidado aí na hora de classificar essa parte inicial das soluções, tanto nessa questão da classificação como nessa questão aí dos mecanismos de solubilidade, de ser saturada, insaturada, entendeu? Então a solubilidade, pessoal, é quanto eu consigo dissolver do sal para cada padrão de solvente. Aqui no exemplo, o padrão mais comum que eles usam é 100 gramas de água. Mas ele pode usar outro solvente? Pode, contanto que ele te informe para você fazer a relação matemática. Geralmente é uma regra de 3 proporcional, e o cuidado que você tem que ter é quando formar corpo de fundo, que você tem que subtrair essa massazinha aí. Ok? Então, fica essa dica aí em soluções, que é um assunto que o aluno tem bastante dúvida.